Em Margin Call, os executivos que trabalham até tarde em uma empresa de investimentos em perigo em Manhattan ficam em uma torre de escritórios e olham para as luzes e as ruas abaixo, imaginando se a grande cidade não é um sonho. O filme é um relato ficcional de 24 horas desastrosas em 2008, quando instrumentos financeiros, que pareciam sólidos, se dissolveram no ar. A onda de pânico é interrompida, de vez em quando, por momentos de descrença. No início do filme, dois dos jovens analistas da empresa, sentados na traseira de um Lincoln Town Car, olham para as pessoas que passam e se maravilham com o quão pouco eles compreendem do que está prestes a atingi-los. Como retórica visual e verbal, a aparência inspiradora de Manhattan à noite e os humores de ansiedade sufocante não são muito frescos, mas a escrita e a atuação em Margin Call são tão boas que ficamos completamente presos. Peter Sullivan, Zachary Quinto, Seth Bregman, Penn Badgley e Will Emerson, Paul Bettan, trabalham no setor de riscos em uma corretora, que está realizando uma série de demissões. Cerca de 80% do setor em que trabalham foi demitido, entre eles o chefe do trio, Eric Daly, Stanley Tucci. Ao pegar o elevador, Eric entrega a Peter um pendrive, que contém algo em que estava trabalhando no momento. O alerta para que tomasse cuidado com o conteúdo chama a atenção de Peter, que fica após o horário de trabalho para dar uma olhada no arquivo. Logo ele descobre que trata-se de uma análise da volatilidade da empresa, que indica que há 2 semanas ela ultrapassou e muito limite de risco o qual pode correr. Desta forma a empresa está prestes a falir, o que provoca uma reunião de emergência com diversos setores da empresa, entre eles seu dono, o acionista John Todd, Jeremy Irons. Na sessão de perguntas e respostas após a estreia repleta de estrelas de Margin Call em Sundance, Stanley Tucci ecoou os sentimentos de muitos dos outros membros do elenco, quando disse que foi atraído pela não convencionalidade do roteiro do diretor estreante, J.C. Chandor. Não há melodrama nisso, disse Tucci. Não há drama nisso. É por isso que você pode ser a única pessoa no mundo a ver isso. Na verdade, Road Seed Attractions e Lionsgate já haviam comprado o filme na primeira grande compra do festival. Mas as palavras jocosas de Tucci podem voltar a assombrar os distribuidores quando o filme for lançado. O filme é anunciado como um thriller, e a música de Nathan Larson é definitivamente cheia de rumores sinistros. Mas há poucas emoções neste drama ambientado em uma empresa de investimentos de Nova York, durante um período de 24 horas em 2008, quando o escopo da iminente crise financeira está se tornando claro para os principais atores da empresa. Um analista de baixo nível, interpretado por um dos produtores do filme, Zachary Quinto, é o primeiro a reconhecer que os ativos da empresa estão prestes a perder a maior parte de seu valor. A questão é o que fazer a respeito. Eles devem alertar seus clientes ou devem vender, e tentar fazer uma matança modesta, antes que as más notícias se espalhem? Gradualmente essa pergunta é lançada por toda a cadeia de comando da empresa até o CEO, Jeremy Irons, que voa para avaliar a situação durante uma reunião que durou a noite toda. Quando o filme começa, as pessoas da empresa estão sendo convocadas para uma sala de conferência com paredes de vidro e educadamente instruídas a sair. Entre as vítimas está um executivo de gestão de risco que não reclama, Eric Daly, Stanley Tucci, que, deixando com 19 anos de sua vida em uma caixa de papelão, passa um pendrive para Peter Sullivan, Zachary Quinto, um dos jovens analistas. Tome cuidado, diz ele. Ficando até tarde no pregão e inserindo os números de Daly em modelos de volatilidade padrão, Sullivan compreende rapidamente. Se os títulos lastreados em hipotecas atualmente nos livros da empresa, fortemente alavancados, caírem em valor em mais 25%, as perdas da empresa serão maiores que sua capitalização de mercado total. Embora os dilemas morais enfrentados por esses executivos sejam muito relevantes para entender a crise econômica que assolou o país nos últimos anos, o filme nunca desenvolve um senso de urgência. Isso ocorre porque as questões são deixadas bastante secas e obscuras. O executivo de nível superior continua dizendo para os especialistas de nível inferior: fale comigo em inglês simples. Mas os personagens nunca conseguem explicar a bobagem financeira em termos concisos que os leigos possam entender. Às vezes pode-se sentir a necessidade de um PhD em economia para estar totalmente envolvido com este filme. Margin Call é um dos filmes americanos mais fortes do ano e facilmente o melhor filme de Wall Street já feito. É sobre os costumes corporativos, os protocolos de hierarquia, os rituais de poder e, acima de tudo, a dificuldade de confrontar hábitos flagrantes de especulação com a verdade. Esse momento é evitado até que seja absolutamente necessário,
momento em que a comunicação entre os responsáveis se torna excepcionalmente desagradável. O jovem roteirista-diretor, J.C. Chandor, já fez documentários e comerciais, mas nunca teve um roteiro produzido antes. E este é seu primeiro longa como diretor. A única qualificação óbvia de Chandor é que seu pai passou 40 anos na Merrill Lynch, que, como Bear Stearns e Lehman Brothers, se destruiu com o excesso de títulos lastreados em hipotecas e finalmente em 2008, cedeu, a uma taxa de barganha, nos braços de uma empresa mais rica. Chandor é um iniciante, mas, para meus ouvidos, a linguagem concisa, geralmente discreta, mas às vezes barbaramente rude parece exatamente certa. Eu diria que ele estudou o trabalho de David Mamet, digerindo o valor dramático da repetição e do silêncio em, digamos, Glengarry e Glen Ross, junto com a indignação atordoada da peça e as reações estranhamente deslocadas, quase desencarnadas dos personagens, enquanto algumas terríveis mudanças de realidade à vista. O escritor americano do filme, John Orloff, e seu diretor alemão, Roland Emmerich, Independence Day, 2012, reviveram o mais sombrio dos snobismos. A antiga noção de que o filho de um comerciante em Stratford-upon-Avon, um menino que não recebeu mais do que o ensino médio, não poderia saber o suficiente sobre realeza, nobreza e literatura clássica para escrever esses poemas e peças. Eles foram escritos por um aristocrata, como Oxford. No entanto, o verso que apareceu sob o nome de Oxford é insípido, e ele morreu em 1604, antes de Macbeth Rei Lear e A Tempestade, entre outras obras, serem produzidas pela primeira vez. A teoria de Oxford é ridícula, mas os cineastas vão até o fim, produzindo cenas intermináveis de intrigas indecifráveis na corte em salas escuras e enfumaçadas, e um desfile de rufos, fartingales e alabardas. Quanto mais absurda a ideia, ao que parece, mais árduo é o esforço para fazê-la passar por autêntica. O elenco de primeira linha não pode ser criticado. Chandor montou um conjunto extraordinário que inclui Kevin Spacey, Paul Bettany, Simon Baker e Demi Moore como a única mulher nas suítes executivas. Spacey capta a angústia moral do mais atormentado dos executivos. Tucci como homem demitido na cena de abertura também ilumina os custos humanos desse colapso. Baker e Irons exalam frieza reptiliana, como os executivos mais orientados para os resultados. Deve-se dizer que nenhum dos personagens, quaisquer que sejam seus escrúpulos morais, acaba agindo de forma muito admirável. Então não há recompensa satisfatória para o público, exceto por uma cena final bastante sentimental em que Spacey enterra seu amado cachorro.